amigos e amigas da revista Coaching Brasil, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez falando da nossa edição número 126, que traz o dossiê sobre assessment. E hoje nós vamos conversar com Ricardo Poncidoro Cato. Ricardo, seja muito bem-vindo a esse nosso papo. Obrigado, Luciano. É um prazer estar com você e com todos os assinantes e leitores da revista Coaching Brasil. Muito bom. Ricardo, nós vamos conversar sobre o seu artigo, sobre assessment, e o seu artigo muito interessante que se chama As Várias Formas de Manifestação da Alma. E não é muito comum, né, no meio organizacional se falar de alma, então daqui a pouco você vai explicar um pouco melhor isso. Mas aqui na revista nós temos uma tradição, Ricardo, nós sempre começamos com uma mesma pergunta, pergunta essa muito simples que você vai tirar de letra. Está preparado? Bora lá. Vamos lá. Ricardo Cato, quem é você? Poxa vida. Hoje eu tenho 58 anos, sou casado com a Niviane há 35 anos de relacionamento. Nós temos 2 filhos, o Vinícius e o Maurício. Sou nascido em São Paulo e neto de imigrantes italianos que vieram para o Brasil na época da lavoura do café, na substituição da mão de obra escrava, né? E, e fui talvez um dos primeiros da minha família a cursar universidade. Eu fiz engenharia mecânica, mas profissionalmente, quando eu me formei, fui sugado pelo mercado de tecnologia e fui trabalhar em consultoria, desenvolvendo sistemas, implementando sistemas. E a consultoria foi muito importante no meu desenvolvimento, na minha jornada, porque eu tive a oportunidade de conhecer empresas de vários setores de atividade totalmente diferente, trabalhos com desafios e diversidade também muito grande. E isso foi me dando repertório para andar por diversos caminhos e se desenvolver, né? Ao mesmo tempo, eu fui rapidamente galgando posições de liderança, enfrentando os desafios de liderar equipes e empreender também, né? Fazer o negócio crescer, fazer o negócio se desenvolver. E então foi uma combinação de prestar serviços para clientes, prestar serviço para o próprio desenvolvimento da minha organização, das organizações que eu trabalhei, das áreas que eu liderei, e o meu próprio desenvolvimento. Então, sempre teve um pouco dessa combinação de coisas. E tudo que eu fui aprendendo para aplicar em cliente, eu aplicava em mim também, aplicava em mim, aprendia comigo, depois levava para cliente. Muito curioso, muita vontade de se desenvolver. E hoje, né? Hoje é legal que com toda essa história começa, começa a conectar várias fases da vida com mais maturidade. A gente vai conectando as fases da vida e vai entendendo a contribuição de cada fase, de cada projeto, de cada iniciativa, como que ela contribuiu para a minha formação e para aquilo que hoje eu transbordo para as outras pessoas, né? Eu, acho que tem um pouco disso, né? De você passar a experiência e, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas e organizações a fazerem reflexões sobre a sua estratégia de negócio, de como ela pode se desenvolver, né? E essa combinação de desenvolvimento do indivíduo e desenvolvimento do coletivo, que é uma organização, começou a ficar mais fluido a partir de toda essa somatória de experiências, né? Então, sou uma pessoa que trabalho, tento equilibrar minha vida física, mental, emocional e espiritual. Sei que estou a serviço do desenvolvimento, da evolução de consciência, estou cada vez mais dedicado a isso, sempre numa via de duas mãos. Quanto mais eu trabalho em mim, mais eu fico disponível para ajudar os outros. Então, essa é uma conexão importante, né?
de você estar a serviço, mas ao mesmo tempo estar se auto-percebendo e se autodesenvolvendo para poder estar a serviço. É, e tenho hoje uma vida com muitas atividades, ou seja, eu sempre fui ligado em muita coisa, então estou em 6 conselhos de organizações, tanto startups quanto ONGs. Tenho projetos de consultoria que eu participo, às vezes pontualmente, às vezes mais intensamente, com uma rede que é a XI, que é uma rede que trabalha com teoria integral, que é onde eu bebi muito e aprendi muito, e aprendo muito com essa rede de suporte. Também está claro para mim que o desenvolvimento depende de comunidade, depende de rede, a gente evolui de acordo com os grupos que a gente frequenta e que a gente lida, né? Então, isso para mim está muito claro, e fazer parte dessas redes e fazer pontes entre grupos e comunidades diferentes é algo que me motiva bastante e que, modéstia à parte, eu acho que eu faço bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Ricardo, você tem, pelo seu histórico que você contou, você tem uma formação muito racional, né? Muito técnica. Como é que veio essa história de você se envolver com a ALBA, com teoria integral? Como é que foi essa transição? Então, é engraçado que eu trabalhei muito tempo com implementações de sistemas, com processos de supply chain management, que são coisas super técnicas e Uhum, de processos, né, de estratégias. Mas eu sempre fui conectado, interessado, curioso, do aspecto humano. uhum, Até tive muitas frustrações em projetos, de você fazer projetos que tecnicamente estavam assim super bem equacionados, mas a implementação, o uso, a harmonia daquilo dentro da organização não funcionava uhum, direito. E aí aquilo me intrigava para saber, poxa, por que que pessoas abraçam aquilo de forma intensa e outras pessoas resistem àquela mudança e acontece aquilo. E eu fui percebendo, inclusive com ferramentas, né, de tipo o MBTI, foi um dos primeiros que eu utilizei, eu fui percebendo que as pessoas interpretavam as coisas de um jeito diferente. E eu também interpretava as coisas de um jeito diferente. uhum. Então eu precisava também entender as minhas perspectivas de mundo para poder. E os arquétipos lá do Jung, que estão embutidos no MBTI, e começam a tocar um campo sutil diferente, né? De como você interpreta o mundo e como você lida, né, com o mundo. Teve fatos na vida que realmente fazem a diferença, né? Então, é, a gente teve aqui a passagem da minha sogra, do meu pai, quando a gente estava 3, 4 anos de casados aqui, eu e a Niviane, e a perda de pessoas assim próximas causam uma reflexão mais profunda sobre quem você é, o que, que não é, Uhum. o que, que você acredita em termos de espiritualidade. E aí você busca algumas referências, porque você começa a ter uma reflexão muito profunda e sentimentos muito profundos que você não sabe lidar muito bem com aquilo. E ali começou uma conexão mais com a questão da espiritualidade. Então, o centro espírita eu frequento relativamente bem a Casa do Caminho, né? Já fui mais assíduo, hoje nem tanto, que é um lugar que dá referência. Então, a Uhum. doutrina espírita me deu referência, me deu clareza. Aí comecei a ler um pouco do budismo, etc. E, e eu caí na teoria integral, não foi por uma busca pessoal. Eu estava num momento bastante curioso com aquele livro que o Frederic Laloux fez, né, o Reinventando Organizações, onde o primeiro capítulo ele dá ali um resumo da teoria integral e explica as organizações de segunda camada, né, as organizações TIO, como é que elas funcionam, como é que aspectos do RH, da, da, da relação com clientes, da relação com stakeholders, como é que aquilo funciona.
E no livro, eu descobri que eu trabalhei por 5 anos numa empresa que tinha essa filosofia, essa lógica. Uma empresa que nasceu na Holanda, a BSO, Origin. Eu fiquei 5 anos lá, eu vivi aquela cultura, mas eu não tinha noção do que era diferente. O que fazia diferença naquela. Então, ela tinha aquela questão de crescimento por células de negócio, e cada célula ia formando novos negócios, e eu fui diretor de uma dessas células e formei negócios. Então, era uma lógica empresarial que fazia todo sentido, né? E aí, por conta do livro, eu procurei o Marcelo Cardoso e fiz a formação da certificação Meta Integral na XI, na sequência ele me convidou para fazer parte do ecossistema, para também ajudar ali no desenvolvimento dos projetos e tal, e no Instituto Integral Brasil. Então, hoje eu também sou conselheiro do Instituto Integral Brasil, e a gente tem aí como meta levar a abordagem integral de forma mais fácil para o mundo, para as organizações, para a educação, etc. A abordagem integral me ajudou a entender, traz um mapa de referência bom para você navegar no território, né? Bastante robusto, bastante completo, né? Eu acho que ela não é mais uma teoria, ela é uma meta-visão de diversas Com teorias. E certeza. isso encaixou muito bem com tudo que eu estava estudando e estava praticando. E aí você teve uma outra formação, uma outra experiência que eu tive, que foi com o Amit Goswami, do ativismo quântico. Uhum. Lendo os livros dele, fazendo alguns cursos dele, ficou super claro para mim que a manifestação material que a gente vê, ela está presente no campo sutil e no campo espiritual antes daquilo que se apresenta. Então, a teoria da quântica ajuda muito também a você entender essa causação descendente, né, que falam, né, que Uhum. vem de um estágio de consciência superior, coletivo, universal, que cai que, né, se colapsa para indivíduos e se manifesta no nosso mundo tridimensional. Essa interpretação fez muito sentido para mim. Então, aí, a partir daí, você começa a cuidar mais desse campo sutil, né, fazendo meditação, é, as meditações quânticas. Eu sigo muito um outro autor que eu adoro, que é o Joe Dispenza. Uhum. É um cara também fantástico, tem Conheço. meditações maravilhosas, livros muito bons, toda uma teoria de saúde, de cura, né, a partir desse campo sutil, com muita prática, com muito case, tem muita pesquisa científica confirmando o modelo de cura a partir do campo quântico. Então, também é um lugar que eu gosto bem de ouvir, de frequentar, de praticar um pouco. Então, tudo isso combinado, né? Ou seja, não é uma ferramenta, não é Exato. uma. Mas são coisas que a gente vai costurando e vai percebendo aquilo que faz sentido, o que não faz sentido, o que funciona num determinado cenário, né? Então, é isso que eu tenho, Muito bom. tenho explorado. Que bacana. E assim, você começa o artigo, né, falando sobre esse momento que a humanidade vive, que é uma transição, né, e é interessante, né, se a gente voltar no tempo, acho que todo mundo na sua época falava que o mundo estava em transição, mas como a gente vive hoje um momento que parece ser tão, tão especial, especialmente quando você cita até essas crises econômicas, climáticas e sociais, parece que o mundo agora está tomando consciência de que a coisa realmente é séria. Porque, assim, desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar que precisamos cuidar do planeta, cuidando do planeta, era a camada de ozônio, o buraco de ozônio, e um monte de gente que negava. Agora, que nem essa ventania que deu em São Paulo na semana passada, eu falei, opa, peraí, parece que tem alguma coisa estranha, né? Então, como é que você está vendo essa transição?
vamos dizer, até da humanidade, para despertar para um novo momento? Então, eu entrei para esse tema do desenvolvimento sustentável 2010, que eu comecei a fazer projetos para empresas e tal. 2012 foi um ano importante para mim, além de ter sido o ano que eu fiz um mergulho na teoria U e aprendi a abordagem da teoria U, que fez diferença também na minha percepção de mundo. Eu tive na Rio+20, né, no evento da ONU. Na verdade, eu estava recém-chegado nesse assunto da sustentabilidade e estava ali como uma esponja absorvendo tudo e tentando entender onde que eu estava, né? E aí vendo assim as conversas na área de governo que acontecia lá na Barra da Tijuca, as conversas que aconteciam do setor privado em Copacabana e as conversas que aconteciam do terceiro setor, da sociedade civil no aterro do Flamengo, aquilo lá para mim foi um aha moment do tipo assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque está cada um olhando Para um lado de uma diferente. perspectiva diferente. Dificilmente a gente vai convergir, né? É um assunto sim super, né? E aí você vai acompanhando todas essas negociações multilaterais, etc, etc e tal, e em 2015, no Acordo de Paris, você conseguiu compilar num framework que foi esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aquilo lá deu um pouco de estrutura, do tipo assim, para qualquer empresa, para qualquer organização, para qualquer país, você vai pensar o que é que você tem que fazer. Tá lá, você tem que fazer um assessment para entender aonde é a sua prioridade, mas tem lá, Uhum. tem 17 objetivos. E o objetivo 17, que é justamente a colaboração entre as partes, quando eu vivia lá no supply chain, eu via isso também. Ou seja, dentro de uma organização, fazer a área de vendas, conversar com a área de compras, com a área de produção, também é um desafio. Tinha muros enormes naquela época lá, né? Hoje melhorou bastante, mas tinha muros enormes. Quando eu olho para o ambiente do desenvolvimento sustentável, a colaboração entre países, entre entidades, entre organizações para gerar o impacto necessário não rola direito, rola muito, né? Então eu fui Complicado. percebendo nessa jornada muitos projetos legais, muitas iniciativas boas de responsabilidade social, de impacto ambiental, com dificuldade de ganhar escala. Então, são pontos pequenos de acupuntura em alguns lugares, organizações que. E várias organizações com iniciativas semelhantes, com a mesma causa, com o mesmo ponto de pensar, mas cada um com a sua forma de fazer, Uhum. com a sua autoria de fazer. E eu aprendi a duras penas, em 2016, né, quando eu saí da Ernst Young, eu refleti bastante naquela transição de que eu falei assim, eu não quero mais ter um projeto autoral meu, eu quero ajudar projetos dos outros. Se onde tem potência, eu vou ajudar na potência, eu não quero ser autoral. Comecei a refletir muito sobre isso, porque tem bastante iniciativa legal, Ufa. só que elas não ganham força porque elas não têm, às vezes, recurso financeiro, recurso capital humano, intelectual, reputacional, para fazer aquele negócio evoluir, né? Mas esse tema da colaboração, ele esbarra muito no estágio de maturidade das pessoas. Ou seja, eu colaboro mais ou colaboro menos, eu abro mão do meu projeto, da minha ideia, para usar, para apoiar a ideia do outro, se eu tiver maturidade. Se eu Exatamente. não tiver maturidade, não evolui. Eu quero Uhum. o meu projeto, é a minha realização. Então, o quanto que essas iniciativas elas estão sendo alimentadas ainda pela necessidade de reconhecimento que que o líder tem Uhum. naquela iniciativa, e pela necessidade de autopromoção, de valorização, de remuneração. Então, as iniciativas elas não são altruístas Exatamente. em estrito senso. Elas têm ali um quê de auto
de autopreservação, e de Uhum. autopromoção e de autorreconhecimento. Não tem nada errado com isso, eu acho que é normal, mas a partir do momento que a gente começa a combinar esse desejo de reconhecimento, essa necessidade de reconhecimento, com um verdadeiro altruísmo de fazer a diferença em colaboração com os outros, você começa a ganhar potência dessa. Sim. Então, o desenvolvimento de autoconsciência, de autopercepção do indivíduo começa a fazer a diferença naquilo que ele expressa nos projetos, iniciativas que ele toca. E isso, para mim, começou a fazer uma conexão cada vez mais forte. E no início de 2022, eu tomei contato com um movimento global chamado Inner Development Goals, Uhum. os Objetivos do Desenvolvimento Interior, é, objetivos do mundo subjetivo parece meio esquisito, Uhum. mas é uma forma de linguagem que encaixa melhor com o mercado, porque o mercado é muito é, direcionado a metas, Sim. é muito, né, goals driven, né? É meta. Então, se você não colocar meta, objetivo, não sei o quê, parece que você está tá andando, né? Abraçando árvore. Para lidar com esse mundo mais abstrato, mais subjetivo, é, você perde as pessoas no meio do caminho quando você entra por esse tema, né? Uhum. As pessoas perdem a atenção e falam para onde você quer chegar, né, o que, que é isso, né? Então você precisa criar uma linguagem. E eu senti esse movimento fazendo é, o mesmo efeito que o framework das ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, fez para as iniciativas de sustentabilidade. Ela criou um frame claro de para onde ir, o que fazer, como fazer, que objetivos a gente tem que alcançar. O, os Objetivos do Desenvolvimento Interior, os Inner Development Sim. Goals, ele também gera um frame com essa característica. E ele dá nome para competências internas que hoje todos nós, mas principalmente as lideranças que estão à frente de iniciativas de desenvolvimento sustentável, deveriam estar atentas. E aí eu comecei a reconectar com a minha rede de pessoas do mundo da sustentabilidade para testar a abordagem, para ver se essa narrativa faz sentido. E aí eu comecei a perceber muitos colegas que estão na frente de batalha com o que a gente chama de ecoansiedade ou depressão climática ou burnout. Por quê? Porque elas estão há muito tempo lutando por essa transformação, vendo o tempo passar e os relatórios científicos dizendo que não dá tempo, que a gente não está conseguindo reduzir gás de efeito estufa, que a coisa não está andando, e aí vai criando essa ansiedade, esse negócio. Estou vendo pessoas sofrendo e elas Uhum. não estão se cuidando, né? E, e também aprendi numa das organizações que eu sou conselheiro, que é o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, o CREM, eu aprendi também uma coisa muito importante, que é o cuidar de quem cuida. Uhum. Na área da saúde, na área da educação, hoje a gente tem uma carência enorme, Com né, com as certeza. crianças, com as famílias, etc. E os profissionais que estão na frente de batalha, eles estão super desassistidos, super carentes de cuidados próprios. Porque, de novo, ninguém consegue dar o que não tem. Se a Exatamente. pessoa não está bem consigo, não está forte, não está preparada, não tem instrumento adequado, como é que ela vai cuidar da saúde da criança, da saúde, da educação? E os problemas são problemas complexos, né? O problema da má alimentação que o CREM cuida, por exemplo, é um problema sistêmico, não é só uma questão de acesso ao alimento, é Uhum. também, mas a rede de proteção, quem cuida da criança e todas os desafios que existem em comunidades de situação vulnerável, né, nas famílias desestruturadas, está
está tudo ali presente. Então, o ter ou não acesso ao alimento é só mais uma componente de toda a complexidade social que está ali presente. E se o profissional não tem preparo, não está cuidando de si, ele não Uhum. está disponível para ajudar nessa situação. Então, eu fui percebendo isso e fui vendo que, com esse exemplo do CREM, eu fui vendo como outras entidades que trabalham em outros temas do desenvolvimento sustentável também estão carentes desse suporte para as próprias equipes. Uhum. Porque se a liderança de uma instituição que está trabalhando lá não faz o seu autocuidado, não faz a sua jornada de desenvolvimento, não cuida da sua própria maturidade, ele, ele não está disponível para fazer inovação, para encontrar soluções, para combinar soluções com outras organizações, que é a colaboração que a gente percebe, né? Então, eu fui encontrando nessa narrativa do Inner Development um espaço adequado para ajudar o desenvolvimento sustentável a, a evoluir. E cada vez mais eu estou percebendo que as crises que a gente tem fora, né? Ou seja, crise climática, crise social, econômica, ela é reflexo do que a gente tem dentro, Uhum. coletivamente e individualmente. Então, os traumas não olhados, as sombras que a gente não cuida, faz a gente ter postura de lacração, Ufa. postura de, reativas com relação a outras iniciativas, dificuldade de diálogo, porque você não consegue dialogar com o diferente, com quem pensa diferente. Isso gera polarização e vira político o problema, Uhum. ideológico, ou seja, o que poderia ser uma combinação de ideias, de perspectivas, mais à direita ou mais à esquerda, né? É, e pior, né? Outro dia tive um insight assim, né? Você pega lá a Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Fraternidade. A liberdade está mais na mão à direita, defende essa lógica da liberdade, a igualdade à esquerda defende essa lógica da. E a fraternidade ficou sem pai nem mãe. E ela é um elemento que eu poderia fazer a sustentação dessa polaridade da igualdade e liberdade. Eu preciso das duas coisas. Liberdade demais vira bagunça, igualdade demais desestimula os diferentes. Então, eu preciso das duas coisas, mas eu tenho que fazer isso com fraternidade, não com, com Um choque, né? choque. Com um conflito frontal de ideias. Então, E é, para mim, e, é, e, é, e, é, e é também esse contraponto que você traz sobre a colaboração, que é a competição. E no modelo competitivo, um tem que ganhar e o outro precisa perder. Então, todo esse negócio dessa polarização vem desse modelo, né? E contrapor esse modelo é um desafio muito grande, né? As pessoas é, acham que se fugir desse modelo, aí não tem lógica. não, mas eu acho que é uma questão de você ampliar o olhar, né? Porque essa equação do eu ganho e o outro perde, quando eu olho para o planeta Terra, né? É aquela história do lixo. Onde é que eu vou pôr o lixo? Eu não vou mandar espaçonave para Marte e jogar lixo em Marte. Só se se o Elon Musk é maluco, talvez ele queira fazer uma coisa dessa. Mas não existe na natureza, não existe essa questão do lixo. Tudo, tudo se regenera. Então, se a gente não abraça essa lógica de regeneração, a gente não consegue sair dessa polaridade de isso é bom e isso é ruim, isso serve e isso é lixo. Eu preciso entrar numa lógica de regeneração. E a competição e a colaboração é a mesma coisa. Eu posso competir e colaborar ao mesmo tempo. Eu posso competir por algumas coisas, mas me complementar em outras. Uhum. E considerando que o sistema é um sistema fechado, dentro do planeta nada vai sair. Então, se eu não colaborar para as condições de vida do planeta, não adianta eu ficar competindo pelo meu pedaço de terra, vai derreter tudo. Exatamente.
né? Então, é, e isso é outro estágio de consciência. É. Não tem uma... Deixa eu trazer um trechinho aqui do artigo seu que leva a gente para outro lugar, que a gente já está indo. Que você diz assim, de forma muito tímida e isolada, já temos várias experiências em que estamos nos reaproximando das nossas ancestralidades, reconectando com os povos originários e redefinindo os paradigmas para algo muito mais integral e saudável, reconectando a relação do ser humano com a natureza, com os outros seres humanos e com si próprio, permitindo assim a ampliação e evolução de consciência. E você fez uma viagem bonita. Legal. Porque assim, né, o que eu não tive ainda muitas expedições com povos originários, então não posso falar muito em primeira pessoa. Mas eu tenho várias colegas que fazem, que estão aí. E o relato que eu vejo, né, é um relato de que quando você faz uma expedição na natureza, você se sente, e eu sinto, né, eu sinto uma parte integrante da natureza. Eu sou natureza. E aí aquela visão mais antropocêntrica, né, de que o ser humano é que comanda a coisa, Uhum, e tudo que a gente fala desses acordos para o desenvolvimento sustentável, etc. e tal, é muito centrado de uma forma prepotente de que o ser humano vai que resolve o problema. É o ser humano que vai resolver. Sem se dar conta de que a natureza é muito mais soberana do que o ser humano. E que se a gente perder as condições de vida, a natureza vai continuar, a vida vai continuar. O uhum, ser humano é que pode perder a condição de vida e não conseguir exatamente. respirar com essa toxicidade toda, não conseguir o organismo parar de funcionar, né? Então, é, a conexão com a natureza, ela tem esse aspecto de a gente exercitar uma visão mais humilde, de que você faz parte de uma coisa muito maior, de uma energia, de uma sabedoria muito maior, e aprender a propor soluções que sejam coerentes Uhum, com as leis da natureza. Né? Então, o mercado econômico, as finanças, elas não são coerentes com as leis da natureza. Elas são construções sociais uhum, que não têm relação com o clima, por exemplo, que é uma construção natural. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E quando a gente vê os povos que vivem mais na natureza, essa relação de ser filho da terra, ele é totalmente diferente, né? Então, tem muito aprendizado para ser feito com os povos originários. Quando eu falo também da ancestralidade, eu sou um estudioso, curioso e facilitador de constelação familiar e constelação sistêmica. E eu gosto demais dessa abordagem da constelação, e os fenômenos se apresentam a cada exercício que a gente faz, né? De como a gente é inconscientemente direcionado pelos desequilíbrios sistêmicos da ancestralidade. Então, a gente já fez várias constelações lá no ambiente da XI, do Instituto Evoluir, por exemplo, olhando para o futuro do Brasil, e aí você coloca os diversos povos que fazem parte da nossa cultura, né? Os índios, os africanos, os imigrantes europeus, árabes, orientais, etc. E você vê muita dor nas constelações. Porque quem veio para o Brasil, a maioria veio fugido de guerra, veio fugido, né? Fora os 300 anos de escravidão, que é uma catástrofe total, assim, humanitária, é, e essa dor ancestral está presente no sistema. E aquilo que a gente fala de preconceito estrutural, né, de racismo estrutural, ela está no inconsciente. uhum, Ela está no inconsciente, né? E eu fiz muita reflexão também sobre minha própria família, né? Fui buscar
documentos de quando meus avós vieram da Itália, o que rolava, e comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre em que condições, né, esses imigrantes vieram para cá. Então, sei lá, vim de numa situação privilegiada, porque os italianos vieram para trabalhar na substituição do trabalho escravo, mas eles também foram massacrados, saindo de lá de situações de muita pobreza e chegando aqui sendo também explorados como trabalhadores rurais, como até hoje ainda a gente encontra situações análogas à escravidão em alguns lugares, né? Uhum. Então, tem muito sofrimento na nossa ancestralidade. E esse sofrimento vem passando e ele afeta indiretamente o comportamento que a gente tem hoje. E a capacidade que a gente tem de evoluir de consciência. Uma das coisas que Ken Wilber traz ele coloca lá os eixos de desenvolvimento, ele fala muito do desenvolvimento horizontal, que é muito esse acúmulo de skills, né, que a gente tem. O desenvolvimento vertical, eu costumo brincar que é como você olhar para a complexidade da cidade a partir da janela do primeiro andar do prédio, depois no 10º andar, depois lá na cobertura no 30º andar. Você entende a complexidade de um jeito diferente, de acordo com o andar Uhum. que você está olhando na janela. Sim. Né? Você vai entender o que é a cidade. Numa, você está lá na altura dos postes, vê aquela confusão de fios, né? Vê aquela confusão de fios emaranhado, não consegue ver muita coisa. Quando você está lá na cobertura do 30º andar, você entende os fluxos das avenidas, você entende, você consegue ver da onde vem a chuva, você consegue ver onde tem montanha, onde tem prédio, onde tem não sei o quê. Você consegue entender o landscape. Então, para entender complexidade, eu preciso de altitude, eu preciso de desenvolvimento vertical para lidar com a complexidade. E o desenvolvimento vertical, ele depende de outros dois desenvolvimentos que têm a ver muito com o estado de presença, com Uhum. esse equilíbrio do físico, mental, emocional, espiritual, para você estar presente no aqui e agora e estar com os seus sensores conectados no que está acontecendo para perceber a realidade. E tem a ver com a dimensão que ele chama de clean-up, né? Que é o tratamento das sombras e dos traumas. Você não consegue desenvolver verticalmente se você tem coisas que te prendem no passado. Uhum. É como a metáfora que a gente utiliza é da parede da escalada. Você está com uma mão já numa pedra mais para cima e tal, mas você está com o pé ainda lá apoiando, segurando o peso do corpo. Se você não consegue liberar o pé para dar mais um passo, você está preso naquela posição, né? Na parede da escalada, né? Então, esse trabalho de autodesenvolvimento, de autoconsciência, tem a ver muito com a gente liberar é, tocar essas questões dos traumas. E está mais do que comprovado aí por vários pesquisadores, eu sigo também um pouco do Gabor Mate e do Thomas Hubel, vejo algumas palestras deles, tal, o quanto que essa questão coletiva, intergeracional está presente. Então, tem coisas que não é um trauma que você viveu na infância, mas é coisa que a tua família, o teu bisavô sofreu e, de uma certa forma, isso passou para o avô e, de repente, está manifestando nessa geração de forma inconsciente. Então, quando a gente faz um trabalho de constelação, mesmo sem entender o que aconteceu, existe a possibilidade de, espiritualmente, a gente pedir permissão para fazer diferente. Sim. E isso liberta a gente, né? De forma, Libertar certas amarras, né? libertar certas amarras. Uhum. Então, ele é um exercício sistêmico que efetivamente ajuda a colocar ordem naquilo que é de cada geração, honrar a vida que passou, né, entre as gerações e chegou até mim, e já está nos meus filhos, e se Deus quiser vai para frente também, honrar tudo isso e, ao mesmo tempo, ter
mais livre-arbítrio para continuar evoluindo, sem precisar repetir padrões do passado, que por amor a gente repete, né? Uhum, Para pertencer àquela família, a gente uhum, acaba a gente acaba repetindo. Então, isso também traz autoconsciência, né? Desses padrões ancestrais e etc. E é incrível, assim, outro dia eu estava conversando com uma pessoa com, com uma super dificuldade com abrir mão de bens materiais, joias, dinheiro, então acumula, etc, etc e tal. Aí me conta mais da sua história, né? Da onde veio sua família. Aí, poxa, a avó estava numa região da Áustria, foi invadida pelos nazistas, né? E os homens da família foram todos assassinados. As joias era a moeda de troca para continuar vivendo, para uhum. conseguir fugir daquela situação. E aí aquilo que funcionou e fez a vida continuar, porque a avó conseguiu sair daquela situação, foi para Portugal, aí casou, teve filhos, teve netos, funcionou, mas o padrão de lidar com o É, valor material para sobreviver continuou. continua, ele ficou preso Então, a ali. pessoa estava lá Uhum. sofrendo com. Tá bem, ganha bem, já acumulou e não consegue, né? Aí eu propus uma reflexão, né? Né? Percebe, imagina que sua avó está aqui agora e honra isso dela, mas pede permissão para fazer diferente. Você não vai deixar de pertencer e honrar, né? E aquilo aliviou ali, né? Até preciso pegar um feedback agora, né? Depois que passou um tempo, como é que tá. Mas aquilo na hora você sabe quando você vê a pessoa fazendo, não preciso mais Uhum. agir assim, né? E uma coisa que vem da ancestralidade. Tem vários casos, estou contando Com um caso, certeza, com tem, certeza. tem centenas de casos É. assim. Deixa eu fazer um paralelo com isso que você estava falando sobre essa evolução, é, e trazendo isso para o mundo organizacional, ainda é uma pena que muitas pessoas, me atrevo até a dizer, depois de 40 anos em mundo organizacional, a maior parte, enxerga tudo como ferramenta para conseguir desempenho maior. Então, nosso tema aqui é o assessment. Então, as pessoas enxergam o assessment como uma ferramenta para que as pessoas se vejam de uma maneira que elas produzam mais. E o assessment é uma ferramenta de autoconhecimento fantástico. Então, por exemplo, uma que eu acho clássica, né, que é o MBTI, que você já citou aqui. É muito comum você ver em uma empresa que utilizou maciçamente na sua grade gerencial a ferramenta do MBTI, as pessoas se chamarem pelas siglas. Então, elas se rotulam e esses rótulos acabam gerando aquela imobilidade da pessoa não fazer evolução, porque eu sou assim, se quiser, me aceita assim. Queria que você falasse um pouco sobre a pessoa enxergar os assessments como uma ferramenta de transformação, de autoconhecimento e possibilidade de transformação. Como até no seu próprio artigo você diz, hoje a gente está rompendo barreiras que antes acreditava-se que não se podiam romper. É, legal. Eu também passei por essa fase de rotular. Uhum. Quando eu comecei a usar, Quem porque nunca, né? Quem aquilo nunca? para mim é um mapa, né? Gerou um mapa super Sim. legal. Nossa, comecei a entender. Mas também ao dar muitos feedbacks de MBTI, eu fui percebendo pessoas que o perfil tinha um jeito, ela se via naquele perfil, mas ela, por questões da circunstância, do projeto onde ela estava, da iniciativa que ela estava, ela atuar de forma diferente. E aí aquilo começou a me chamar a atenção. Que eu falei, poxa, de novo, é o mapa, mas não é o território. As pessoas Uhum. podem fazer coisas diferentes daquilo que era dado como a essência dela, né? E até tinha um exercício legal que no curso que fala assim, ó, cruza os braços, né? Você cruzou aí. Por que que você pôs a mão É. direita? Agora inverte. Aí
É um Nossa, incômodo. parece uma coisa difícil, né? Uhum. Você tem que pensar. Ah, mas se você pensa e treina, você pode fazer de um lado ou do outro com a maior naturalidade possível. Então, essa neuroplasticidade, essa capacidade nossa de se adaptar às situações, ela é maravilhosa. Então, é uma questão, o contexto começa a fazer a diferença. Então, por mais que você tenha preferência, tenha um seu jeito natural de ser, os contextos vão. Hoje, depois estudei outras coisas, eu estudei também um pouquinho de epigenética, né? Eu adoro o livro do Bruce Lipton lá da biologia da crença. Sim. Explica muito essa questão de como o ambiente liga ou desliga as funções dos cromossomos e influencia a produção de proteína e como o teu corpo lida com o ambiente, né? Então, a gente tem um processo adaptativo natural, biológico, de leitura do ambiente e adaptação do ambiente, e se adaptar às situações. E aí é que vem uma coisa bonita, porque o próprio trauma ele não ele é, por exemplo, pelo o filme do Gabor Mate lá, A Sabedoria do Trauma, ele é interpretado como sendo um lugar de sabedoria, porque foi um jeito que a nossa biologia, nosso organismo, nosso sistema nervoso se ajustou para lidar com uma situação complicada, Uhum. né? Então, uma situação que não consegue elaborar. E aí, se você seguir o caminho do trauma, você vai encontrar essa situação e com a maturidade de hoje você pode reinterpretar aquilo, ressignificar e mudar toda a história do que aquilo significa. Inclusive, as terapias somáticas ajudam a fazer isso com o próprio corpo, né? Você olhar essas coisas no corpo, né? Então, a minha própria jornada pessoal foi ressignificando o papel dos assessments. Então, eu fui entendendo que o assessment é um mapa, ele serve para a gente abrir conversas, para a gente explorar possibilidades, e sempre acreditando que o ser humano tem essa capacidade de se adaptar e de aprender, de modelar no outro. Então, se ele enxerga uma pessoa que é excelente num determinado comportamento e ele entende modelar o que está por trás, como é que a pessoa faz, etc. e tal, e treinar, ele também consegue se desenvolver, né? Também tem a capacidade de se desenvolver. Talvez nunca seja tão excelente Sim. quanto, mas tem essa capacidade. Então, tem muito disso. E a outra coisa é que a minha própria jornada, eu estava procurando ferramenta para aplicar nos meus projetos. Uhum. Eu não tinha muita expectativa de que isso ia mudar quem eu sou. Mas não tem jeito de você aprender a aplicar bem uma ferramenta se você não aplica em você mesmo, se você não Exatamente. vive aquilo. Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa de me entregar pular de cabeça. Ah, é isso aí? A piscina é essa? Vamos mergulhar. Pá. Então, eu sempre fui intenso de usar comigo mesmo o máximo possível. E aí ao longo do tempo, fui percebendo que a busca de ser utilitário para o meu negócio, na verdade, era uma oportunidade de ser útil para mim. E isso foi modificando o meu jeito de olhar para os próprios instrumentos. Uhum. Ou seja, não é porque é bom para mim, é bom para todo mundo. Mas eu posso, a partir do meu exemplo, iluminar a ideia de alguém. Sim. E aquilo, né? Então, esse caminho começou a ficar mais fluido para mim, de usar os instrumentos desta forma. Hoje, tem um instrumento que a gente está trabalhando lá na XI, que é o Shift Horizons, que ele é um instrumento muito simples e muito interessante de descrever lógicas de ação das pessoas, Uhum. segundo estágios de maturidade. E eu estou, assim, aplicando bastante essa ferramenta
que eu fiz a formação recente, né? Ela é muito nova, muito nova a ferramenta, e ele é um assessment bem acessível financeiramente também, um preço legal. Então eu comecei a oferecer para as pessoas, né? Tipo assim, ó, você quer entender disso aqui? E fui dando de presente mesmo, né? Não é nada muito caro, eu fui dando de presente, indo tipo assim, se você gostar, paga para alguém. Eu tenho Uhum. muito essa lógica de se serviu para você, dá de presente para alguém também. Estou dando isso de presente para você. Se for bem para você, pai. Então, tentando criar uma corrente do bem nessa lógica, né? E tenho recebido feedbacks muito legais, porque começa a encaixar por que que em determinados contextos eu tenho uma reação mais madura, em outros contextos eu tenho uma reação menos madura, o que já está elaborado na, na minha vida, porque nesse contexto eu consegui já é, modelar um estado emocional, mental diferente, espiritual diferente, portanto eu cuido daquilo de um jeito, e em outros contextos eu fico ativado, é, meu emocional, eu perco meu emocional e reajo de uma forma que nem sempre Sim. é eficaz, né? Às vezes causa danos ali ruins. Então é uma é uma jornada, né? Com Acho que é uma certeza. jornada. Eu queria que você falasse um pouco mais ainda sobre esses níveis de consciência, né? Nós temos aqueles triângulos. E como é que as pessoas reagem quando elas descobrem aonde elas majoritariamente se posicionam e elas tomam consciência do seu nível evolutivo? É. Então, a gente chama isso de centro de gravidade Uhum, e aquela metáfora da escalada, da parede de escalada. Tem aspectos da sua vida que você está mais elaborado e mais maduro, tem aspectos da sua vida que você está menos elaborado e menos maduro. E tem um centro de gravidade. E ninguém é um nível só. Todo mundo tem dois exatamente. ou três níveis, pelo menos. Que tem temas contextos onde a gente consegue lidar de forma madura e tem contextos que a gente se gatilha emocionalmente, reage de forma defensiva, né? Só fazendo um rápido parênteses aqui, essa é uma outra quebra de paradigma interessante, porque as pessoas estão muito acostumadas a entender que elas têm que entrar em uma caixinha, né? E quando ela vê que ela não está só em uma caixinha, mas tem o pé em uma, o braço em outra, outro pé, essa divisão parece ficar um pouco confusa, né? Então, eu acho realmente que é uma quebra de paradigma, né? Porque sempre tinha muito essa necessidade de certeza, né? O que que você tem, o que você é, Uhum, né, quem é você. E eu acho que quando a gente começa a compreender de que, na verdade, a gente é um ser em evolução, e o tempo todo, a cada interação, a gente está aprendendo uma coisa nova, está incorporando uma coisa nova, um pensamento novo, e que os contextos onde a gente vive vão permitindo experimentar coisas diferentes, isso é maravilhoso, né? Inclusive, uma um dos requisitos para a gente trabalhar melhor o desenvolvimento sustentável é essa capacidade de incorporar diversas perspectivas, uhum, porque a realidade ela está muito mais nas narrativas que as pessoas contam sobre aquilo que elas estão exato. percebendo no mundo do que naquilo que está lá. Que ninguém consegue definir exatamente o que está lá. Uhum, Eu consigo definir o que eu percebo daquilo que está lá. exatamente. Então, a realidade ela é uma somatória de perspectivas. Eu posso ir num evento, numa festa, num congresso e ter uma perspectiva. E se tem 1.000 pessoas, vão ter 1.000 perspectivas diferentes daquilo que aconteceu. Uhum, E a realidade está na somatória dessas perspectivas e nas narrativas que são contadas. Aliás, a definição da teoria do desenvolvimento do adulto, a definição de ego, o ego é a parte de nós que cria narrativa sobre quem nós somos e como nós lidamos com o mundo. E essa parte de nós, ela vai reformulando narrativas conforme a gente vai evoluindo. exatamente.
E cada contexto, se eu for falar de política, se eu for falar de economia, se eu for falar de saúde, se eu for falar de educação, em cada contexto eu tenho uma experiência diferente. Eu posso lembrar da educação, os professores que eu tive, as escolas que eu vivi, e vou contar a minha experiência sobre educação a partir do que eu vivi, e vou construir uma narrativa sobre isso. Onde está a verdade? Ela está numa somatória de narrativas. Então, quando a gente começa a perceber que o que direciona os comportamentos, as decisões, as evoluções das coisas é a construção de narrativas, a gente vai percebendo a movimentação da sociedade. Tudo que a gente está falando de desenvolvimento sustentável, que começou lá na Carta da Terra, nos Objetivos do Milênio, veio para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, está aí, Agenda 2030, não sei o que, sei lá, são narrativas sobre como que nós, como seres humanos, organizados em sociedade, em nações, etc. e tal, temos que se ajustar ao que está acontecendo no planeta para, né, para equilibrar os desequilíbrios, desequilíbrio climático, desequilíbrio social, econômico, desequilíbrio de infraestrutura, desequilíbrio 8,x bilhões de pessoas morando no mesmo planeta, tem alimentação, tem infraestrutura, tem água, tem saneamento, tem energia, tem tudo para ser proporcionado dentro de um limite planetário de recursos naturais. Então, essa narrativa ela tá virando mainstream, ela tá mais tempo na mídia, ela está mais tempo e elaborar sobre ela é aonde a gente vai encontrar soluções, né? Inclusive do sistema econômico, os Uhum. questionamentos sobre o capitalismo consciente, o capitalismo inconsciente, o capitalismo de stakeholder, o capitalismo. A gente está discutindo coisas que, né, socialmente, e esse momento, até um dos grandes patrocinadores do movimento do Inner Development é o Thomas Bjorkman, que escreveu um livro sobre o The Nordic Secret, que é como que os países escandinavos fizeram a transição da era feudal para a era industrial, daquelas monarquias autocráticas para democracias robustas, e de uma situação agrária pobre para países que são ricos, com alto índice de desenvolvimento humano, no meio de um processo de iluminismo, Uhum. de onde a reflexão racional e científica estava explodindo, né? Tava vindo à tona. E parte dos problemas que a gente tem hoje é que, para os iluministas sobreviverem, eles tiveram que apartar a questão mística, a questão religiosa, Sim. porque senão eles iam morrer na fogueira, né? Os Uhum. primeiros. Muitos morreram na fogueira. Então, quando você fez essa separação ela começou a olhar, começou a trazer para a gente uma visão não integral, uma visão fragmentada da Bem realidade. fragmentada. Esse é o desafio. A gente está hoje passando um momento que ele é tão relevante quanto foi o iluminismo na nossa história, onde uma nova linha de pensamento, uma nova narrativa vai emergir. E eu espero que seja uma narrativa integral, que Uhum. reintegre o que está fragmentado na sociedade, na polarização política, etc. E tal. Até eu brinco, né? Eu falo assim, a gente se organizou politicamente com partidos políticos. Se é partido, não é inteiro. Exato. Então, nenhum deles tá combinando, está aberto a combinar perspectivas para criar políticas integrais. Elas estão criando políticas partidas, porque ela é oposta à da outra ideologia. E isso é complexo para a evolução. E isso a gente precisa reintegrar, né? Precisa reconciliar. E talvez a crise climática, a crise econômica,
ela ainda vai aprofundar mais, ela vai ser pior do que ela está hoje, porque talvez a gente só aprenda na dor, Com certeza. como o instinto de sobrevivência vai fazer a gente colaborar. Eu sempre olhei para os países escandinavos, falava assim, eu sempre olhava assim, né? Poxa, o Japão, né? O inverno dos caras é rigoroso, as condições são. Ou você colabora, ou você não vive a Uhum, menos 20 graus, né? De com certeza. temperatura, invernos rigorosos. Então, você tem que produzir alimento, salvar alimento. Então, o contexto criou uma cultura de preservação mais adequada lá. Agora, hoje, conhecendo, fui em outubro lá para os escandinavos, visitei Dinamarca, Suécia e Noruega, fui ver essa aurora boreal que está aqui, né? E aí eu comecei a entender um pouquinho melhor desse tecido social que está lá presente. E como que as condições duras, climáticas, etc. e tal, faz com que as pessoas tenham uma perspectiva de vida diferente. Diferente. Esse tecido social tá mais equalizado lá, diferente de outros países, né? E aqui no Brasil, às vezes a gente fala, poxa, a gente tem tanta abundância de terra, de clima, de água, de tudo, etc. e tal, que a gente nem precisaria fazer tanta força para sobreviver. Mas a lógica que a gente foi evoluindo como nação foi muito exploratória, né? Vamos Uhum, explorar os recursos naturais. exato. E aí você não tem você não teve uma lógica de vamos povoar as terras e satisfazer as nossas necessidades. Não, vamos povoar, extrair os recursos e vender para fora, né, onde a gente É, ganha dinheiro. a exaustão. Depois que É, exaurir, a gente vê o que faz. criou acúmulos, né? Então poucos afortunados tem, tem dinheiro suficiente para 4, 5 gerações, muita pobreza no outro lado, muita gente em situação miserável, recursos naturais sendo explorados na produtividade máxima e está desintegrado, está Uhum, fragmentado, né? A exato. visão holística está fragmentada. E, eu tenho uma visão otimista, porque eu vejo jovens, eu tenho um filho de 25, 26, muitos amigos deles, e lido também com outros grupos de jovens, e vejo. E eu vejo que os jovens parece que vêm com um chip diferente, né? Tem alguma coisa diferente aí. Então, eu sinto que geração após geração, a gente tem condições de mudar, né? Eu falo assim, a sorte que a gente tem é que a minha geração vai se aposentar Hum, e vai sair dessa liderança que é fragmentada, né? E uma geração mais integral, espero, né, pode assumir as tomadas de decisão e ser muito mais integral. Hoje, quem está exatamente. hoje nas posições de liderança, a grande maioria tem uma visão muito fragmentada, Exatamente. muito confronto. E por isso a Exa- gente tem toda essa lacração aí nas redes sociais aí. Isso aí. Ricardo, quero te agradecer demais por esse papo aqui maravilhoso, que, nossa, esse papo aqui podia ir o dia inteiro, porque não falta assunto e você é uma fonte inesgotável. Gratidão imensa, meu caro. Obrigado, Luciano, pela oportunidade. Estamos aí sempre aprendendo um pouco e compartilhando um pouco das perspectivas daquilo que a gente aprende. Eu convido você a ler na íntegra o artigo que o Ricardo escreveu aqui, intitulado As Várias Formas de Manifestação da Alma, e no fim do seu artigo ele coloca uma série de referências para você visitar, por exemplo, níveis de consciência baseado em valores, estágios de transformação da liderança, lógica de ação.
Tem muita coisa aqui para você consultar, para você ampliar a sua visão e evoluir também. Então, você que ficou conosco até aqui, gratidão, e não se esqueça de deixar seu like, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, então. Valeu, Lu. Obrigado. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.